Entre as muitas histórias que nós encontramos nas ruas de Aracaju, essa aqui chama a atenção por um detalhe. José Henrique, ele é mestre em teoria literária pela Universidade de Brasília e mora nas ruas há cerca de 10 anos. Professor, o que é que trouxe o senhor para as ruas? Em primeiro lugar, vou responder com o que disse o Papa atual. Existe um processo de exclusão. E esse processo de exclusão, ele não poupa ninguém, independente da formação profissional ou não profissional. Sou mestre em teoria literária pela Universidade de Brasília, licenciado em língua inglesa, respectiva literatura, falo diversos idiomas, tradutor e intérprete pela ITMIG, Escola de Tradução e Intérprete de Minas Gerais, lecionei 27 anos em diversos estados brasileiros e fora do Brasil, inclusive na Guiana Inglesa, e vim para o Nordeste por uma questão atávica, porque o meu avô nasceu em Propriá, embora minha mãe até hoje viva em Belo Horizonte, há mais de 80 anos. E eu já chegando agora ao último quartel de vida, eu pensei, já que eu lecionei para as elites lá em Brasília, no Rio, São Paulo, né? Vamos agora contribuir com o nosso cabedal, com o nosso capital intelectual, no Nordeste brasileiro, em qual cidade? Por exemplo, Aracaju. Mas existe um corporativismo muito grande e um preconceito que eu denomino de biopsicoétnico, não só aqui, como quase todo o Nordeste brasileiro. E não tenho conseguido empregabilidade na minha área, que seria ensino superior. Busco também na área de tradutor e intérprete, mas, de novo, não tenho obtido sucesso. Na sustentabilidade, eu teria que ter, por exemplo, a assessoria acadêmica, eu faço, né? Ensino EAD de tarde, ensino à distância, treinamento à distância, mas eu preciso, por exemplo, de um celular com Android, né? Um tablet. E as promessas são muitas e o cumprimento é nenhum. Inclusive o Bauman aqui, ele fala sobre a questão das promessas do sistema capitalista, em que existe essa globalização da indiferença. Né? E você vai sendo excluído paulatinamente. E como é que o senhor sobrevive hoje aqui nas ruas de Aracaju? O termo correto é esse, sobrevivo. Eu tenho no meu Facebook, J. Henrique PhD, 2 grupos de estudos. Um, Humaniora, dedicado às humanidades, e o outro, Linguarama, que é o ensino de idiomas. Normalmente, é claro, é a de tarde, ensino à distância, treinamento à distância. Então, eu disponibilizo diversos, milhares, centenas de livros e sites de ensino de idiomas e solicito colaborações. A maioria colabora? Não. A minoria. E assim, vamos. Agora mesmo, por exemplo, eu fiz uma assessoria para uma sindicalista aqui da cidade e ela obteve o sucesso de conseguir uma vaga de mestrado na área de geografia na USP. Mas assim, aos poucos, alguns pagam, outros não pagam, eu vou sobrevivendo. Porque o serviço social da cidade é ineficaz. Por quê? Ele é ineficaz porque não cumpre o que regulamenta a lei federal para a população em situação de vulnerabilidade social. Seria ter um hotel social para dormir, 6 alimentações diárias, o POP daqui nem R$ 1 do Padre Pedro disponibiliza. Não é? Por exemplo, Fortaleza, morador de rua, ele é considerado um ser humano, um novo ator social, tem seu hotel social, tem o CRASPOP que funciona, o CREASPOP que funciona. Não é? Aqui existe uma ineficácia. Agora, eu não vim para medigar, não é? Eu vim para apresentar o meu capital intelectual, os meus 27 anos de experiência que eu tenho na docência, no magistério superior, no Brasil e fora, para a comunidade sergipana como um todo. Portanto, eu solicito às instituições, diversas instituições de ensino superior dessa cidade e do interior do estado, que eu estou à disposição para professorizar. Que já ensinou, inclusive, aqui numa faculdade, né, um tempinho. Sim. Há alguns anos, eu tive o privilégio, eu não estava no Brasil, eu estava na Guiana Inglesa, na Universidade de Georgetown, e como já era a minha vontade de vir para Sergipe, eu enviei o currículo para a Faculdade Atlântico, do falecido José Eniceu. Foi muito bem recebido, porém ele foi a óbito, e depois
A esposa dele não conseguiu comandar a instituição e acabou vendendo para um holding educacional. O senhor também falou que tem um desejo muito grande, né, que é estudar um pouco da cultura, um pouco mais da cultura nordestina, da cultura também negra, mas parece que ainda falta um pouco de apoio, um pouco de incentivo para que isso aconteça com o senhor? Total, total. Não é? O que eu vejo, a minha intenção é criar a Escola de Pensamento do Nordeste, com base aqui em Aracaju, porque eu fui fundador do Centro de Estudos Eudoro de Souza em Brasília, que formou grandes mestres e doutores, inclusive Bolivar de Oliveira, que é pós-doutor 5 vezes na Alemanha, o atual governador do Distrito Federal do PCdoB, Ismael de Souza Carvalho Neto, e lá vai, e por aí vai. Então a minha missão seria esta aqui agora, mas não há apoio de ninguém. Não é? É complicado, você não é recebido pelos gestores. Você não é recebido pelos gestores. Tentei falar com o secretário de Educação do Estado, quando aqui esteve. Depois me procura lá. Né? Procura lá é um eufemismo que não será recebido. Né? Eu tenho diversas páginas, mais de 10 mil páginas já disponibilizadas na internet, de livros que eu venho escrevendo desde 1916. Né? Tenho o blog, que é linguaramablogspot.com, que tem milhares e milhares de artigos. Né? Essa semana mesmo eu escrevi, apesar dos pesares, né, dessa situação de debacle, sinistrose existencial, escrevi um outro artigo que ainda não pude sequer ter a verba para acessar a internet na House, Nietzsche e Platão, arte e orquestração das paixões. Né? E vai tudo aqui anotado na caderneta, no pensamento, vou anotando, agenda. Sentado aqui na praça, né? Eu vou sempre escrevendo, depois eu vou digitalizando, etc., quando eu tenho oportunidade. Né? O ideal mesmo é ter um aparelho, né? Celular com Android. Então eu disponibilizo vários livros. Aí, às vezes, vem pessoas, ontem mesmo veio uma jovem estudar comigo aqui na praça. Justamente, ela quer trabalhar na Zygmunt Bauman. Veio. Né? Então assim vai sobrevivendo paulatinamente. E vai alimentando o seu sonho de um dia também sair daqui das ruas? Você pensa nisso? Claro, claro. Como é que um mestre em teoria literária, com um projeto de doutorado já aprovado pela UFBA, fica nas ruas? É porque tem alguma coisa errada aí. É do sistema dominante. Porque se eu vou ao Centro Pop, por exemplo, me apresento, eu sou mestre. O que o Centro Pop tem que fazer? Divulgar que temos um mestre em situação de violência social. Se eu sou pedreiro, o que o Centro Pop tem que fazer? Vamos divulgar que temos um pedreiro aqui nas ruas. Mas eles são inoperantes. Mas isso já faz parte de uma globalização da indiferença. Da invisibilidade, de não enxergar o outro. Aí vai buscar a causa causórum, taxando você disso, daquilo, é porque é isso, é porque é aquilo. Não. Não é. É a ineficiência. Então eu solicito à sociedade organizada, sobretudo do âmbito educacional, não é, que me dê essa oportunidade. Porque o desafio na área filosófica, na área da teoria literária e na área da linguística aplicada, aqui nesse estado, até na Universidade de Sergipe, alguém que consiga competir comigo. Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. Foi exatamente aqui neste local que, em dezembro de 2017, o repórter cinematográfico Zé Mário e eu tivemos um encontro com o professor José Henrique, mestre em teoria literária. Naquela época, ele morava há cerca de 10 anos nas ruas da capital. Passaram-se mais de 3 anos e uma pergunta ainda está sem resposta. O que aconteceu com o professor logo depois que aquela matéria foi ao ar? Bem, há poucos dias eu passava aqui na região central da cidade e dei de cara com o professor. Para minha surpresa, ele falou que estava à minha procura e que precisava contar uma história. Marcamos o encontro para hoje. E lá está José Henrique à espera no histórico Cureto. Eu venho com esse racismo estrutural sempre sendo
excluído e já em situação de rua, numa situação quase irreversível. A mente pensante nas ruas de Aracaju continua ajudando a pesquisadores no ingresso em mestrados e doutorados pelo mundo. As orientações acontecem na praça mesmo. Dono de um vasto conhecimento, José Henrique escreveu um livro que já foi aprovado por uma editora nacional. O livro já está pronto. A construção da metafísica e a reconciliação de poetas e filósofos. 2. O racionalismo é a negação da vida. 3. O romance tragicômico de Machado de Assis. 4. A trilogia romanesca de Adonias Filho. 5. A desconstrução do discurso do poder em Euclides da Cunha. Ou seja, o livro tem, sobretudo, uma temática filosófico-política. O conceito de Leibniz em Nietzsche. Nesse livro também eu faço uma homenagem a Sergipe, ao querido Araripe Coutinho. No capítulo 9, a estética concreta de Araripe Coutinho em Um Só Coração. E 10, o cosmorama de Eros de Araripe Coutinho. E também ressuscitei João Balula, do movimento negro, lá da Paraíba, com a autodeterminação de gente negra. E a parte mais importante também do meu livro é a hermenêutica da concretividade de Euclides da Cunha, as máscaras do narrador e a geopoética euclidiana. Mas um pequeno detalhe pode adiar mais uma vez o sonho do mestre. Eu apresentei então esse livro para a editora Viseu e foi aceito pela comissão editorial. Esses livros seriam traduzidos para o inglês e para o espanhol. Só que aí vem a parte cruel, que é o investimento por parte do autor, que são R$ 2.800, né? E para a revisão ortográfica, R$ 4.800. Eu poderia fazer a revisão, mas eles não aceitam. A versão em PDF já pode ser adquirida no valor de R$ 50 através do e-mail do professor. Mas a maior vontade dele é mesmo ter o livro impresso. E o meu Face é José Henrique Conceição. E o e-mail paideumas.jh@bol.com.br. Então caso alguma empresa, alguma instituição, né, alguma gráfica se interessasse em publicar, nós poderíamos também negociar nos mesmos termos aqui da proposta deles, que é 50% a 50%. Uma das propostas da publicação desse livro seria auxiliar a população de rua, seja aqui do estado de Sergipe, da Bahia, Pernambuco, Paraíba, sobretudo nos interiores. Porque às vezes, você por causa de R$100, você não aluga um local para morar, porque não temos políticas públicas. Tá? Às vezes, por causa de R$100, você não se alimenta, você não compra medicamento. Eu estou cego desse olho. Tá? Se não fosse uma militância ferrenha lá no estado de Pernambuco, eu não teria conseguido o laudo oftalmológico do Altino Ventura. Tá? Então a população de rua precisa de ter verba, ou alguém que esteja dentro do movimento e que queira realmente auxiliar os pares. E na pequena bagagem companheira das jornadas nas ruas, ele continua alimentando a esperança de voltar à sala de aula para repassar seus conhecimentos. Então sempre prestando assessoria acadêmica na área de mestrado e doutorado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna que saiu daqui da Barra dos Coqueiros, pode até mostrar lá para eles, ali da Barra dos Coqueiros, uma jovem negra, né, que eu orientando, ela conseguiu fazer um mestrado na USP em São Paulo e agora está em Salamanca. Rosivânia Santos Jesus. Né? Então eu penso que eu tenho realmente que voltar à sala de aula. Por quê? Eu lecionei para as elites brancas dominantes hegemônicas desse país na UNB, na Universidade de Goiás. Né? E eu quero ainda fazer muito pelo nosso Nordeste brasileiro.